Agora vamos imaginar a seguinte situação. Se desejamos calcular a probabilidade de exatamente 3 átomos dessa massa decaírem em 1 minuto, como poderíamos fazer esse cálculo, já que todas as informações sugerem distribuição de Poisson? Percebam aí que eu coloquei a fórmula do cálculo de probabilidade binomial. Por que eu botei da binomial e não já direto? Por que eu não fui direto para a de Poisson? Porque, se pensarmos bem, o que é a distribuição de Poisson? É a contagem de sucessos, sabendo que existe a possibilidade de sucesso e fracasso, ou seja, 2 possíveis resultados, cada um com suas respectivas probabilidades. A probabilidade de sucesso é P e a probabilidade de fracasso é Q, de maneira que P mais Q é igual a 1 ou 100%. E a distribuição de Poisson, assim como a distribuição binomial, também é a contagem do número de sucessos em N ensaios ou experimentos de Bernoulli. Ou seja, ocorre ou não ocorre o que eu estou contando. Então, quando eu tenho binomial e Poisson, na verdade, qual que é a forma de diferenciar os dois? A questão de ser uma contagem numa área de oportunidade ou unidade contínua é uma situação. Mas qual é a principal que diferencia? É o P, ou a probabilidade de sucesso ser muito baixa, tendendo para 0, e o N tendendo para infinito, ou seja, o número de ensaios de Bernoulli, o número de vezes que eu posso fazer a contagem de sucesso, a contagem, para aquela variável aleatória, tende para infinito, é um valor muito grande. Então, quando tem esse P e N tendendo para 0, probabilidade de sucesso, e o N tendendo para infinito, de cara, isso indica uma distribuição de Poisson. Ah, mas professora, por que você colocou a fórmula de binomial para fazer o cálculo? Porque a distribuição de Poisson é uma aproximação da binomial quando P tende para 0 e N tende para infinito. Então, a fórmula que eu vou mostrar para vocês de Poisson, ela nada mais é do que uma binomial. Poderia-se usar o cálculo de binomial. Só que como P, no caso das variáveis com essa característica, em que P tende para 0 e N tende para infinito, essa influência numérica, em continhas que envolvem combinação, fatorial, valores expoente, isso vai se complicando quando o N vai ficando muito grande, imagina aqui, esse expoente aqui no N muito grande, N menos K. Então, o N vai ficando muito grande, o P é muito pequeno. Então, considerando que na fórmula da binomial, essa questão de ter fatorial e expoentes para quando o P é muito pequeno e o N é muito grande, isso se complica. Então, existe uma fórmula, que é a distribuição de Poisson, que ela nada mais é do que derivada da binomial, tá? Então, tá aqui, ela é derivada da binomial, e a distribuição de Poisson, que é essa formulinha aqui, exponencial de menos mi elevado a k, que k é o número de sucessos, dividido por k fatorial. Então, essa formulinha aqui é a formulinha para o cálculo de probabilidades de k sucessos numa variável que tem distribuição de Poisson, que nada mais é do que uma aproximação de uma distribuição binomial quando P tende para 0 e N tende para infinito. Explicando essa fórmula, probabilidade de x igual a k é do mesmo jeito que eu dei lá na binomial, probabilidade da variável x assumir um valor igual a k sucessos em N experimentos independentes de Bernoulli. K é o número de sucessos que eu estou querendo quantificar a chance, Mi
Mi é o número esperado. Vamos lembrar de onde vem número esperado? Eu falei esse esperado em algum momento. Estava onde? No termo média, né? Ou esperança matemática, ou valor esperado. Então, Mi é a média de ocorrência do que eu estou contando, né? Do evento que eu estou contando, do sucesso. Então, é a média dos sucessos numa determinada área de oportunidade, ou seja, numa determinada unidade contínua. Aqui o T não é tempo, tá, gente? Então, é o número esperado de eventos, ou seja, o Mi é a média, né? Deixa eu voltar que eu esqueci daqui de baixo. O Mi é o número esperado, ou seja, é a média de eventos, a contagem lambda, o número de vezes que eu conto, numa determinada área de oportunidade T, em que T é a unidade contínua. Por exemplo, 1 centímetro cúbico, 1 metro cúbico, 1 centímetro quadrado, 1 metro, 1 litro. Então, o T não é tempo, tá, gente? Muito cuidado, o T não é tempo. O T está relacionado à unidade contínua que eu estou contando as ocorrências do sucesso, né? A quantidade de sucesso, tá bom? De maneira que Mi, vou colocar aqui do lado, vou repetir para ficar maior, Mi é lambda vezes T. O que é lambda? Lambda é o N, o número de vezes que eu estou fazendo a contagem, né, de sucessos, né? Quantos ensaios de Bernoulli eu posso contar, posso realizar, vezes a probabilidade de sucesso. Tá bom? Então, eu tenho aqui duas informações que me jogam nessa fórmula. Eu preciso do Mi, da média, tá? A média esperada, que vai ser o lambda, tá bom? Então, lambda T, na verdade, né? Que vai ser o lambda T, de maneira que o lambda é o número N de ensaios de Bernoulli em que eu que eu desejo fazer a contagem de sucessos, vezes a probabilidade de sucesso. Então, é uma relaçãozinha aqui para poder obter essa fórmula aqui. E E é a constante matemática, né? O E 2,71828 aí é uma constante, tá bom? Então, vamos lembrar disso, né? Lembrem disso aí que eu vou falar mais sobre o Mi, que é a média, o valor esperado, ou número esperado, ou esperança matemática. É o lambda T, em que lambda é o número esperado de eventos, né? O número de eventos esperados não, é a contagem do número de eventos em um determinado T, ou seja, em uma determinada área de oportunidade, ou seja, em uma determinada unidade contínua. De maneira que esse lambda é o N vezes P, tá bom? É a quantidade de vezes que eu estou contando a ocorrência, né, que eu posso contar a ocorrência de sucesso, vezes a probabilidade de sucesso, a chance de sucesso. Então, vamos continuar. Então, no exemplo que eu dei, né, que eu comecei falando da física, o N é igual a 10 mil, porque eu tinha 10 mil átomos. E a probabilidade de um decair é 0,002. O lambda, então, vou botar a fórmula aqui, né? Quem é o lambda? Não está escrito aqui. Quem é o lambda? O lambda é o N vezes P. Então, quem é o lambda, né? Que eu botei o cálculo aqui. O lambda, para achar o Mi, que eu vou usar na fórmula, é o N, 10 mil, vezes a probabilidade de sucesso do que eu estou contando. Qual é o sucesso? O sucesso, né, que era o que eu estava pedindo, era exatamente o quê? Número, a variável x, de átomos que decaem em 10 mil. Né? Então, decaem. Número de átomos que decaem. Então, o lambda é igual a quanto? 2. Ó, o lambda é igual a 2.
Mas eu preciso, na fórmula, achar o Mi, que é a média, ou esperança matemática. O Mi eu calculo como? Ó, vou apagar aqui e vou pro Mi. Então, o lambda igual a 2, a continha dele está aqui do lado, ó, está aqui, ó. Deixa eu deixar ele mais linear. Aí, melhorei aqui um pouquinho para ficar junto, ó. O lambda está aqui, ó, lambda 10.000 vezes 0,002, porque o lambda é N vezes P. Ok? Eu preciso do Mi. Quem é o Mi? O Mi é lambda T, tá aqui do lado. Quem é Mi, gente, é a esperança matemática para uma variável aleatória que segue distribuição de Poisson. Então, ou o valor esperado, tá? É a média. Então, o Mi é igual a lambda T. Se o lambda é 2, tá aqui, ó, só substituindo 2 vezes 1. Ah, professora, mas da onde veio esse T igual a 1? Vamos voltar no enunciado, ó. Enunciado, tá aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para não ficar essa confusãozada toda aqui, tanto texto. Então, vamos lá, ó. Por que eu falei que o T é igual a 1? Porque eu falo, ó, a probabilidade de um átomo, né, de um determinado átomo decair em um determinado tempo de, tá aqui, ó. Um determinado, deixa eu marcar ele aqui, em um determinado tempo de 1 minuto. Então, meu T é igual a 1 minuto. Tá bom? Então, o T, que é a unidade contínua em que eu estou fazendo a contagem do número de sucessos, ou seja, do número de átomos que decaem, o meu T é 1 minuto. Ok? Então, por isso que meu lambda T aqui é 2, né? Do lambda que eu já calculei, N vezes P. E o T é 1, né? Então, 1 minuto, ó. Lembrando que o T que eu achei lá na frente é porque eu estou fazendo a contagem do número de átomos que decai por minuto. Então, 1 minuto. Então, o Mi aqui é 2 vezes 1, 2. Então, beleza. Então, eu tenho o Mi. Agora é só substituir, pessoal. Ó, não tem muito segredo aqui não, tá? Então, é só substituir, ó. Probabilidade, o que eu quero saber? Eu quero saber qual é a probabilidade de exatamente 3 átomos dessa massa de 10.000 decaírem em 1 minuto. Então, essa é a pergunta. Qual é a probabilidade de exatamente 3 átomos dessa massa de 10.000, né, de N igual a 10.000, decaírem em 1 minuto, sabendo que para cada átomo são 10.000, mas que para cada um deles, ou o átomo decai ou não decai, ou decai ou não decai, ou decai ou não decai. E sabendo que a chance de um decair é 0,0002, que é o P, probabilidade de sucesso. Então, qual é a probabilidade de exatamente 3 átomos dessa massa de 10.000 átomos decaírem em 1 minuto? Como que eu calculo? Poderia usar binomial? Poderia. Como eu disse, a distribuição de Poisson é uma aproximação da binomial, para facilitar a conta, tá? Ela é derivada daquela formulinha de combinação e tal da binomial. Então, vamos lá. Para esse exemplo, se Mi é igual a 2, porque eu já calculei que Mi lambda T é igual a 2, tá? E K é igual a 3, o que é K, galera? K é a quantidade de sucessos que eu estou contando. Então, eu quero saber a probabilidade de 3 sucessos. Lembrando que a minha variável X, só vou escrever aqui, lembrando dela, ela é o número de átomos que decaem. Então, o sucesso corresponde ao átomo decair. E eu quero contar exatamente a chance de X igual a 3.
né, que é igual a K, né, por causa da fórmula, x igual a 3, que é igual a K. Então, qual é a probabilidade de x igual a K, que é igual a 3, átomos desse total de 10.000 decaírem? Basta eu substituir. Então, ó, probabilidade de x igual a 3, vou escrever aqui, ó, depois eu coloco a fórmula digitada. Probabilidade de x igual a K, que é a quantidade de sucessos que eu estou contando, 3, igual a exponencial de menos mi, quem é mi, galera? 2, vezes mi, ó, é uma fração aqui do lado, quem é mi? 2, né, tá aqui, ó, o mi, elevado ao k, que eu estou contando, 3, dividido por k fatorial, 3 fatorial. Então, eu tenho essa continha aqui, que é igual a 0,18045, né? Que é a mesma coisa que 18,045%. Então, calculei a probabilidade de exatamente 3 átomos dessa massa decaírem em 1 minuto. Tá bom? Então, percebam que a distribuição de Poisson, ela é uma aproximação da binomial que o cálculo é menos complexo. Por quê? O fatorial está apenas na contagem do número de sucessos, tá? Então, não tá no P, não tem o N, tá? Não tem N fatorial, então está especificamente só na contagem do número de sucessos. E como as contagens não são tão grandes, né, a gente não vai contar tanto, como o P, a probabilidade de sucesso é muito baixa, espera-se que não ocorra, porque o P, que é o sucesso, que é o que eu estou contando, e o que eu espero que ocorra é que ele que tenda para 0, então dificilmente a gente vai estar calculando o X com valores muito elevados, tá bom? Porque a chance de valores muito altos é muito pequena. Tá bom? E só para provar, pode conferir aí, só uma prova, tá? Só para provar para vocês que a probabilidade, né, que foi o valor de x, K igual a 3 aqui, ó, para 3 sucessos, tá? Ou seja, a probabilidade de 3 átomos decaírem. Essa probabilidade de x igual a k igual a 3, só para provar para vocês que aqui eu tenho o cálculo dado por Poisson e aqui eu tenho o cálculo dado pela binomial. Só para mostrar para vocês, ó, que por Poisson o valor foi 0,045% e pela binomial o valor é 18,045% e 18,047%. Então, só para provar para vocês que a distribuição de Poisson é uma aproximação, o resultado que é dado por Poisson é uma aproximação do que é dado pela binomial. E, de maneira geral, a probabilidade que é obtida pelo cálculo baseado na distribuição de Poisson concorda com o cálculo dado pela binomial em até 4 casas decimais. Tá? Então, em até 4 casas decimais é possível encontrar essa concordância pelas duas formas de cálculo de probabilidade. Então, lembre-se, a Poisson não é uma distribuição tão nova assim, é a distribuição binomial, tá? Só que para os casos em que a probabilidade de sucesso tende para 0 e o N, ou seja, o número de vezes que são contados, que ocorrem, né? Que é possível de contar os ensaios de Bernoulli, eu tenho um N tendendo para infinito, tá bom? E para finalizar esse vídeo, a média de uma variável com distribuição de Poisson, aqui está a prova, né, em que a variável, né, para cada contagem, né, para cada verificação da distribuição de Bernoulli, que segue a distribuição de Poisson, aqui eu tenho a média, né, esperança matemática. Percebam, né, que quando eu falei de mi, né, vamos lembrar aqui, ó, mi, eu dei lá no começo, quando eu dei a fórmula de Poisson, eu dei que mi é lambda t. E que mi é a esperança matemática. Eu falei que mi é a média. Então, mi
esperança de x, naquela fórmula. E aqui eu mostro para vocês que a esperança de x é lambda, é o próprio lambda. Lembrando que lambda é n vezes p. Vou botar aqui do lado, ó. Que o lambda é o n vezes a probabilidade de sucesso. Então, para um t igual a 1, para um t igual a uma unidade contínua, esperança de x é igual a lambda. Tá aqui, ó. Tá mostrado aqui. E provado pela distribuição de probabilidade de uma variável, né, que segue distribuição binomial. Tá? Então, se vocês voltarem lá na binomial, isso aqui é a mesma coisa. A esperança de x na binomial é NP. É NP na binomial. Só que em Poisson a gente chama de lambda, porque o lambda é N, que é o NP, ó, concorda aqui, ó, NP é a mesma expressão de esperança matemática da binomial, é a mesma em Poisson. Só que em Poisson a gente chama de lambda. Por que chama-se de lambda, pessoal? Por que eu não só falo NP? Porque eu tenho que entender que essa média está em função do T. Do T, ou seja, da unidade contínua que está sendo considerada. Aqui é uma expressão genérica em função de um T igual a 1. Mas eu posso calcular para um T igual a 2, igual a 3, igual a 4, igual a 1,5, igual a 2,54, qualquer valor, tá bom? Então, genericamente, a esperança matemática de uma variável que segue distribuição de Poisson é igual a NP, que é igual da binomial, ok? Que nesse caso é igual a lambda. Mas por que eu estou colocando como lambda? Porque eu tenho que lembrar que a esperança matemática, ela pode variar em função do T. Então, ela, para uma unidade contínua, é igual a lambda. Para mais de um, aí eu tenho que multiplicar o T que está sendo considerado naquela questão. Tá bom? E a variância de uma variável que segue distribuição de Poisson, deixa eu corrigir aqui, não é binomial, né? Apesar de ser igual, mas não é binomial. A variância de uma variável com distribuição de Poisson, aqui eu tenho a dedução, é NPQ. Pessoal, a variância também é similar à binomial. A variância de uma variável que segue distribuição binomial também é NPQ. Só que no caso de Poisson, a gente é feita uma dedução considerando aqui o lambda, tá? Por que o lambda? Porque a gente tem que lembrar que em Poisson, a esperança matemática, né, que dá origem aqui à variância, que eu uso na fórmula por dedução, ela está na dependência do T, ou seja, da unidade contínua em questão para aquela variável aleatória analisada. Então, só para diferenciar aqui, né, para não perder a informação, eu tenho aqui um quadrinho mostrando para vocês cada uma das distribuições, Bernoulli, binomial e Poisson. Percebam que nas três distribuições, os resultados possíveis para a variável aleatória discreta são sempre 2. Ou ocorre o sucesso com x igual a 1, ou não ocorre o sucesso com x igual a 0. Mas, no caso de Bernoulli, eu só faço essa contagem uma única vez. Ou seja, eu só realizo o experimento aleatório uma única vez. Enquanto na distribuição binomial eu realizo N vezes, ou seja, eu conto o número de sucessos numa quantidade maior do que uma única vez, num N, né? E em Poisson eu também conto a quantidade de sucessos em um N, né? Numa quantidade maior ou acima de uma única vez. Mas eu conto em um determinado espaço ou unidade contínua. A média em Bernoulli, ou esperança matemática, é P, probabilidade de sucesso. Na binomial é NP, uma vez que eu conto, né, o sucesso N vezes. E também em Poisson é NP, mas a gente representa por lambda, né, que é NP, para diferenciar da binomial em função do T, que é a unidade contínua em questão para aquela variável aleatória. E a variância para Bernoulli é PQ,
enquanto para binomial é NPQ, né, já que eu conto o número de sucessos N vezes, e em Poisson também é NPQ, mas mostrado nos livros como lambda, tá? Também, tá? Por dedução, também chega a lambda, ok? Então, é isso aí, pessoal, para variável aleatória discreta que segue distribuição de Poisson. Algumas informações que eu não posso deixar de falar, que são as condições para que ocorra uma distribuição de Poisson para aquela variável. Primeiro, a contagem de interesse é o número de vezes que um evento específico ocorre em uma área de oportunidades. Então, só para enfatizar, né, a contagem do sucesso. A probabilidade de que um evento específico ocorra em uma determinada área de oportunidades ou unidade contínua, ela é a mesma para todas as áreas de oportunidades. Ou seja, vamos supor que eu picote aquela geladeira, picote. Então, para cada centímetro quadrado, a probabilidade de ter defeitos tem que ser a mesma, tá? O número de eventos que ocorrem em uma determinada área de oportunidades é independente do número de eventos que ocorrem em qualquer área de oportunidades. Então, essa também é uma condição para a distribuição de Poisson. Lembrando do exemplo da geladeira. Então, a probabilidade, por exemplo, de ter o defeito em qualquer centímetro quadrado da geladeira, ela tem que ser independente de qualquer outro centímetro quadrado. Então, não tem que ter relação entre os defeitos, tá bom? Entre o defeito num local e o defeito no outro. A probabilidade de que 2 ou mais eventos venham a ocorrer em uma determinada área de oportunidades se aproxima de zero à medida que a área de oportunidade se torna menor. Então, eu falei sobre isso. Então, se eu pego 1 centímetro quadrado da geladeira, a chance de ter defeito ali é mínima. Mas quando eu aumento, se eu pegar a porta inteira, eu tenho muito mais chances de encontrar um defeito naquela porta inteira, porque eu aumentei a área de oportunidade, ou seja, a unidade contínua em questão, tá? Que no exemplo lá era centímetros quadrados, não lembro, mas eu aumentei a quantidade de centímetros quadrados a ser observado. Tá bom, pessoal? Então, era isso que eu tinha para falar sobre distribuição de Poisson, e eu vou deixar um vídeo não, tô doido. Vou deixar um exercício naquele estilo do Jamboard para vocês fazerem, tá? Então, quem fez, não apague o do colega. Então, vou deixar lá para vocês completarem e eu vou corrigindo, tá bom? Um videozinho aí pra gente trabalhar em tô com um vídeo na cabeça. Um exercício pra gente trabalhar em conjunto para vocês fazerem, ok? Tchauzinho e até o próximo vídeo.